maldito do rock brasileiro, palhaço 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 maldito. Eu acho assim que os anos 90, o começo dos anos 90, principalmente por causa da MTV também, e o sucesso do Sepultura, as bandas começaram a vislumbrar que cantar inglês poderia ser uma chance de se tornarem internacionais. Em termos de rock and roll, a gente vinha de bandas como Platina, Cherokee, Chave do Sol. Era muito underground. Underground, né? Foi a nossa saída do underground para uma coisa mainstream. Foi pro primeiro mundo, assim, para ver aquela coisa de, nossa, vamos gravar nas nuvens, vamos com o Liminha, vamos para Los Angeles, shows absurdamente produzidos e programas da Xuxa, Angélica, Mara, aquela coisa mesmo que você começa a falar, esse é o mundo grande do... É o business da música mesmo. É. Então a gente mudou de uma hora para outra, foi meio assim, um susto, radical, né? Um susto até. Eu acho que foi um dos grandes orgulhos da nossa vida foi quando a gente foi convidado pelo Vander, assim, que ele realmente falou, não, quero esses dois pra fazer bateria e baixo comigo, pô, né? Era muito legal na época ele falava, meus meninos, olha meus meninos hoje ele ainda faço aniversário. Parabéns. Né? Não, e pô, e realmente o cara era um herói pra nós, de tantas bandas que ele já tocou, Secos e Molhados, Made in Brasil, Joelho de Porco, Rita Lee, Rádio Táxi, pô, e a gente de repente estava tocando com um cara e a banda Tafo, para quem puder pesquisar, realmente ela fez muito sucesso naquela época. Eu acho que até hoje não houve show com o nível de produção da banda Tafo, na minha opinião, com aquela iluminação, com treliças, levantando bateria que subia, a iluminação. Legal. Às vezes o show custava tanto que não tinha nem cachê de tão absurdo que era a produção. Mas eram 2.000, 3.000 pessoas na plateia. Eu lembro que eu conheci o Vander Tafo pessoalmente no meio dos anos 2000. Foi quando o Exótica já estava na atividade, né? A gente foi negociar na época com ele e o Célio a gravação do DVD no anfiteatro do EMT, que era a Escola de Música e Tecnologia. O que eu posso dizer do Vander é que ele era um cara sensacional, um guitarrista fenomenal. Como pessoa, como educador, né? A gente não pode pensar no Vander só como músico. O Vander Tafo foi um educador. Né? Ele, com o seu IGT e depois EMT, ele tirou os guitarristas da rua e elevou o padrão desses garotos, né? Ao nível de acadêmicos. Né? Então ele divide a história da guitarra brasileira, antes e depois do Vander. Acho que antes do Vander Tafo, nessa história de acadêmico de guitarra, de professores de guitarra, você tinha o Mozart Mello, tinha o Faísca, mas foi o Vander que elevou isso ao grau máximo, né? E isso foi com o IGT e com o MT. Então eu acho que hoje todo mundo que gosta de rock no Brasil, todo mundo que tem consciência da importância do rock brasileiro, tem que saber quem foi Vander Tafo, o que ele fez, o que ele desenvolveu para o bem da música brasileira. O rio amanhece em pecado, deu no rádio em edição especial. O Cristo sumiu do Corcovado, está nas bancas em tudo que é jornal. Eu comecei a tocar com o Ficou Pico, que antes de chamar Ficou Pico, meu nome tinha, em 1976, julho de 76. E por causa da influência com o Cream, a gente sempre manteve uma formação de trio, né? Eu sempre gostei da ideia de soar como do som do trio, né?
por toda a Rocinha e do Morro do Macaco ao Vidigal. Mas desde o minuto que eu comecei que eu ganhei o disco do Howlin' Wolf e eu ouvi o Herbert Sumlin e o Clapton tocando, aquilo parecia lógico, aquilo parecia uma linguagem capível. Então eu fui me especializando em tocar blues muito mais porque eu conseguia, não era necessariamente aquilo que eu queria fazer na vida. E não quebra, mas tudo não passava de um engodo, um truque de um mágico de além-mar. Mas você é essa coisa, né? Ele vai te puxando para dentro, ele vai te puxando para dentro, ele vai te afastando do rock and roll. Ele começa a te dar uma certa veemência, você começa a ter uma classe que eu conseguia vislumbrar com 17 anos de idade, que aos 60 eu teria uma dignidade que se eu tocasse rock and roll eu não teria. Em 73 eu já percebi alguns artistas decadentes, assim, eu percebia o Elvis barrigudo e o B.B. King barrigudo em 75 não fazia tanto problema, existia uma dignidade nessa coisa do blues e isso me chamou a atenção. Comecei a tocar com o Nelson Brito e o Paulo Zilha, a gente era obcecado, a gente não pensava em outra coisa, não dava tempo de namorar, não dava tempo de chavecar uma mina, tocava guitarra o dia inteiro, eu pensava em música o dia inteiro. O tempo que eu não estava tocando ou pensando em música, eu estava num ônibus indo até o Museu do Disco comprar disco para vir para casa e aprender mais, eu estava indo até o Plan estudar, ou eu estava indo até a Paulista de Arte estudar, ou um pouco antes, quando era Marquinhos, estudar violão clássico. Sabe, eu estava nisso o dia inteiro, eu não consegui, não me lembro de um dia que eu não estivesse completamente focado nisso daí. Bom, da turma do blues, tem muita gente boa, Nuno Mendeles, Blues Etílico, Celso Blues Boy, Miguel Alambique, Big Chico, Bartenders, Fernando Noronha, Blue Jeans, Theo Werneck, Lancaster, Solon Fishbone. Essa turma toda são da safra do melhor blues do Brasil. O Big Chico dançou muita gente boa e está aí também na ativa. A gente pegava os discos ali, ia muito na Woodstock, né, na José Bonifácio, na antiga Woodstock. Cada disco chegava lá, a gente não tinha dinheiro para comprar, acabava gravando as fitinhas, distribuía entre os amigos, era a única maneira de ouvir, então a gente tinha informações muito precárias. Assim. Eu lembro, por exemplo, eu tinha meus amigos de banda, eu tinha uma banda chamada Witchcraft, que era uma banda bem de speed metal. A gente comprava uma revista em conjunto, né? Ali 3, 4 amigos dividiam aquela revista, a gente separava as matérias, cortava com estilete as matérias, daí pegava lá, matéria do Iron Maiden, botava num saquinho plástico, Scorpions, botava no outro saquinho plástico, vinha até o centro de São Paulo para trocar. Então você chegava ali, tinha as pessoas que trocavam matérias, daí você falava, vem cá, eu tenho uma matéria que é do Iron Maiden, quem tem uma do Tigers of Pain tem? Eu tenho uma aí. Então, quer dizer, essa foi a primeira internet nossa, assim, bem precária. É interessante notar que eu trabalhei com muitas bandas e fiz muitos shows, mas uma das coisas que eu fiz no começo foi começar a produzir camisetas de rock em massa. Antigamente, se você queria uma camiseta de rock, você tinha que comprar importada. E eu queria, então eu comecei a imprimir camisetas e acabei vendendo. E o Valser era um dos meus compradores. Foi assim que eu conheci o Valser. Ele começou a comprar as camisetas de mim, a gente tinha um negócio e foi andando. Muita coisa que o pessoal escutou aqui de rock, escutou em primeira mão através do Valser, porque ele tinha os canais. Mas ele tinha um outro lado também, ele também ajudou muitas bandas brasileiras. Aqui foi o palco, por exemplo, de muitas vezes o Sepultura esteve aqui. Assinando CDs e tudo. Essa rua aqui na frente foi bloqueado o trânsito, quiseram até arrebentar a loja. Teve momentos emocionantes aqui, não teve? Foi uma bitomania. Foi uma bitomania. Mas não só nacionais, como artistas internacionais.
todo mundo passou por aqui, essa é a verdade. Por um tempo, a Woodstock foi o centro do metal no Brasil, eu diria, se não fosse na América do Sul, hein? Então havia um trio, vamos dizer, que dominava tudo. Era o Luiz Calanca, o Chicão e o Valsir. Se você queria saber o que está acontecendo, você tinha que estar numa dessas 3 lojas. Haviam muitas outras, mas essas eram as mais famosas. E o Chicão queria produzir disco, ele não sabia como. E eu entrei na jogada, eu tinha um monte de fitas cassetes, de shows que eu tinha produzido, de praticamente quase todas as bandas de São Paulo do período. E eu sugeri para o Chicão da gente lançar uma compilação, uma coletânea. E a primeira coletânea se chamou São Power. O São Paulo foi lançado e ficou meio engavetado. Eram bandas que já tinham acabado, não eram... eu queria ter incluído a banda Corsos, mas a banda Corsos era um pouquinho maior do que essas outras bandas e estava lá engavetada com o Luiz Calanca, porque ele tinha lançado o SP Metal. E já fazia um ano que o Corsos estava esperando uma chance para lançar um álbum. Só que o Calanca dava prioridade a um rock mais melódico, esperando que isso fosse tocar na rádio, o que nunca aconteceu. Meu negócio com o Woodstock, com o heavy metal, o movimento de heavy metal, vamos dizer assim, eu sempre quis estar em um movimento de rock. Como eu nunca estive em Monterey Pop pela idade, em Woodstock também pela idade, eu falei, pô, um dia vai acontecer alguma coisa que vai me dar vontade de estar presente. Então eu vi que o heavy metal, ele estava acontecendo em Londres. Eu via nomes Iron Maiden, Samson, Angel Witch e algumas até americanas, Riot, acontecendo. E eu falei, bom, chegou a hora de eu conhecer alguma coisa fora do meu país. Então, nesse sonho dos anos 60, que se realizaram nos anos 80, eu consegui ir para Londres e pegar praticamente a New Wave of British Heavy Metal acontecendo. Começou a ir muita gente na loja. E dentro desses garotos, vamos dizer assim, eles também tinham sonhos de querer ter uma banda de heavy metal. Eles ouviam Slayer, Venom, Exodus, e também queriam ter as suas próprias bandas de heavy metal. Uma dessas pessoas que eu lembro muito, muito bem é o Max, do Sepultura. Ele morava em Belo Horizonte, ligava para mim, Valsir, que disco chegou? O Max não tinha ainda o Sepultura. As bandas começaram a nascer, vamos dizer assim, Sepultura, Corsos, Dorsal Atlântica, Overdose, o Cerber, uma banda muito importante na cena que não sei se foi certo ou errado, mas era uma grande banda. Ao invés de eles ficarem aqui, eles tiveram a opção de ir para Nova York e acontecer lá, não como Sepultura, que aconteceu aqui, depois conquistou a Europa. Uma grande banda que, mesmo você tendo lançado disco, é cult até hoje, que eu respeito muito. Para mim é uma das bandas, assim, junto com o Sepultura, o embrião do heavy metal no Brasil. Essa troca de culturas, vamos dizer assim, eu levando os discos de bandas daqui para lá, eu acho que de uma certa forma foi um cartão de visita do Sepultura lá na Europa. Então, quer dizer, eu não levava 1, 2 discos, eu levava 100 discos. Então você imagine, num certo período, você levar mais ou menos uns 500 discos de uma certa banda que fica espalhada na Europa. De alguma forma iria acontecer. Então, com muita dificuldade, eu cheguei em Londres e fui na Shades. E quando eu cheguei na Shades, era um lugar que não era diferente de uma lojinha daqui, com a diferença que os caras tinham cabelo verde, vermelho, tatuagem de cima a baixo e uns... você descia pra ir na loja. Era tipo um porão, assim. A loja era um porão. O visual dos caras era mesmo assim, pra quem não estava acostumado, era bem radical. E o pessoal tava tudo ocupado. Bem Londres, né? Bem Londres mesmo. Da época. E o pessoal tava bem assim ocupado. E eu falei, pô, deixa eu me ambientar, porque o meu inglês era dos Beatles e Rolling Stones. Sabe? Era UFO. Inglês, não é UFO, era UFO. É, isso mesmo. Aí eu fiquei olhando os discos. Falei, deixa eu ver o que esses caras estão vendendo aqui. E aí, surpresa, existia uma divisória na loja só de bandas brasileiras. E quem era responsável por todas essas bandas brasileiras que lá? Desde o meu próprio álbum, eu levei várias bandas, não foi só tinha vários álbuns lá
E eu fiquei surpreso, falei, pô, eu tô em Londres e estou vendo o meu próprio álbum vendendo aqui numa loja. O Corsos foi fazer uma tour pela Europa. Foi seguir os caminhos do Ratos de Porão e tocar em casas invadidas, lugarzinho caído Mas tocar no Marquee... Estamos chegando lá. E vamos chegar lá. Estamos chegando lá. Então, o Corsos ia para a Europa para tocar nos buracos, certo? Aquela coisa de tour pobre mesmo. E esse rapaz que era o organizador do evento, da tour europeia, não falava inglês, era um italiano e não tinha contato na Inglaterra. Daí o guitarrista do Corsos, o Silvio, entrou em contato comigo e me mandou um e-mail que a Glória, na época, Bukowski, o Cavaleira, tinha mandado para ele, era um e-mail não, desculpa, um telegrama, não tinha e-mail nessa época, um telegrama dizendo assim, obrigado por tocar no lugar do Andreas na Alemanha, abrindo para o Motorhead, olha, se você estiver na Europa e a gente estiver junto, nós tocamos junto, estamos nessa. Falei, pô, que legal, né? O Silvio entrou em contato comigo e falou, poxa, a gente está indo para a Europa e não vamos tocar em Londres, não dá para você armar isso? Eu falei, eu vou ver o que eu faço. Fui direto no Marquee, que era o lugar que era o meu sonho de realizar um projeto, né? Cheguei no Marquee, o cara da recepção falou assim para mim, olha, nós não negociamos com indivíduos, só com gravadoras. Já me descartou. Aí eu peguei, já estava ali por perto, fui na Shades. Cheguei na Shades e falei, olha, tem essa possibilidade do Corsos tocar aqui, você vende o Corsos, você está fazendo publicidade do Corsos. Aí ele falou assim, mas o Corsos é legal, mas, pô, se fosse o Sepultura, eu queria. Falei, você sabe, o Sepultura já não toca mais no Marquee. Eu já tinha tocado aberto pro Sodom, depois tocado sozinho, já estava muito grande. Aí me veio essa luz na cabeça, eu sabia que o Sepultura estaria tocando em Londres, e eu falei para ele, olha, o que você acha do seu Corsos tocar no Marquee, mas alguém do Sepultura subir no palco e tocar uma música junto. Aliás, o Silvio está muito bem com o Sepultura e não sei o quê. Aí o olho do cara cresceu, ele falou, não, vamos para o meu escritório. Eu não sabia, ele tinha um projeto toda quarta-feira no Marquee que chamava The American Dream Production. Aí ele mudou o discurso e falou, Corsos é uma banda americana, não é? Falei, é da América do Sul. Então, cabe no meu projeto. Daí a coisa começou, já começou a sair anúncio do Corsos na revista. No dia do show do Corsos tinha uma fila de mais de 150 pessoas, já tinha vendido mais de 140 ingressos. O Marquee é um lugar pequeno e a tendência era o lugar ficar lotado e todo mundo usava a camiseta do Sepultura, não posso dizer mais nada. Todo mundo estava com o mesmo pensamento, entendeu? Ideias, elas não nascem de uma pessoa, elas nascem da coletividade. Nos Estados Unidos o pessoal fala que quem inventou o avião foi os irmãos Wright, por exemplo. A gente que é brasileiro fala que foi Santos Dumont, mas naquela época tinha tanta gente, era uma necessidade que tivesse de inventar um lance com um avião, por exemplo. Então, foi basicamente isso. Teve uma confluência de ideias naquela época, todo mundo se dava super bem e todo mundo estava fazendo o mesmo som. A gente ensaiava com o Sarcófago, o Nucleto ensaiava com a Sepultura, existia toda essa troca. Então, era impossível parar aquilo. Nosso São Mineiro, é impossível parar o trem, entendeu? O trem é pesado, ele passa por cima. Então, na época, surgiram esse tanto de banda porque era uma ideia central daquela época.
Eu estive lendo o livro do Metallica, do Megadeth, que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu lá. Aconteceu nos Estados Unidos, era que um cara que comprava disco, e na época não era igual hoje, a pessoa comprava um disco, o outro não tinha dinheiro para comprar, ou então nem chegava em Belo Horizonte esse disco. Então era uma coisa coletiva. Você comprava o disco do Mercyful Fate, pô, ia todo mundo pra casa ouvir o disco, cara. Não é, entendeu? Você montou uma banda, todo mundo tinha essa vontade, ela era comum para todo mundo. Todo mundo que ouve rock tem aquela vontade de querer tocar uma guitarra, uma bateria ou contrabaixo. Então eu acredito que isso vem do próprio fã de rock, de querer também tocar determinados instrumentos. É natural isso. Como foi primordial para existir a Sepultura, da forma que a gente vê hoje e tal, o Chacal, o sarcófago, porque se a gente naquela época não tivesse ninguém gravado, ou tentado vir para São Paulo, para outro lugar que já tinha o SP Metal, já tinha o disco dorsal, aquele Ultimato e tal, se a gente tivesse pensado assim, todo mundo vai ter que sair de Belo Horizonte para fazer isso, talvez uma outra banda tivesse aparecido, entendeu? Mas não a quantidade que apareceu. Então a Cogumelo ela não foi importante, ela foi primordial para o acontecimento das coisas. E nos anos 90, quem ditava as regras no rock brasileiro era o metal pesado e cantado em inglês. Sepultura, Ratos de Porão, que estava beirando ali o punk com crossover, né? Quase chegando ao heavy metal, né? Eles ditavam as regras no rock pesado brasileiro ali nos anos 90. Um dos shows de bandas brasileiras que mais marcou a minha vida foi quando eu fui fazer a filmagem do Sepultura e Ratos de Porão no Teatro Mambembe, que ela foi a primeira vez aqui em São Paulo que se reuniu uma banda de punk, né, hardcore, o Ratos de Porão, que tinha lançado o primeiro álbum em 1984, né? Ele já tinha registros em coletâneas junto com Sepultura, que estava para lançar o segundo álbum completo, que era o Esquizofrenia. Então aquilo lá foi cercado de expectativa, tinha gente falando que ia aparecer skinhead, entrar no Mambembe e bater em todo mundo. Só que putz, eu nunca me liguei nesse negócio de ficar com medo de ir nos eventos nacionais por causa de boatinho, de alguma coisa ou outra. Então nós fomos lá, peguei o metrô, levei minha malinha com a câmera Panasonic VHS antigona, aquelas que colocam fita dentro para filmar, e fiz a filmagem, né? Hoje as pessoas encontram essa filmagem no YouTube e foi um dos shows assim mais viscerais que eu vi na vida e que mostrou realmente o crossover. Não tinha tanto punk assim naquele dia, porque era uma bobeira que tinha na época de punk não ir muito em show de metal e metal não ir tanto em eventos de punk, coisa que atualmente isso acabou. O pessoal, o cara cabeludão assim, um cara que nem eu assim, usa a camisa do Ristetite na boa e vai em show de metal e de punk, mas naquela época isso foi marcante, um negócio visceral. O Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, até hoje ele fala desse show no Mambembe, junto com o Ratos de Porão. E depois o Ratos de Porão incorporou mesmo o heavy metal no som. Acho que o ápice foi o Brasil e o Anarcofobia, e o Sepultura sempre teve muitos elementos de hardcore desde o início da banda. Então ele já tinha essa pegada crossover. Essa foi uma união perfeita, não só no palco de uma banda tocar antes e depois, porque eles ficaram muito amigos também, e eu fico contente que essa amizade, ela entre essas bandas, isso fez juntar o punk com o metal, e a gente teve um monte de banda legal fazendo esse crossover no ABC, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, lógico. Então deu frutos. Pode parecer estranho, mas essa união mostrou, não acontece nada, vamos fazer as coisas todo mundo junto, que vai todo mundo sair ganhando, e saiu. Let's go.
daquele boom que teve o Sepultura, de ir pro exterior, mesmo na fase de Esquizofrenia, que o pessoal fala que foram os discos da Roadrunner que levaram o Sepultura a estourar no exterior, para mim o mais importante nessa parte é o Esquizofrenia, porque aí foi para a Alemanha, eles começaram a conhecer o Sepultura, que depois foi contratado pela Roadrunner americana, né? Só que assim, até essa época do Esquizofrenia, pelo menos em São Paulo, até no Rio de Janeiro, todo mundo, as bandas de metal cantavam em português. Só o Carisma do ABC, que era um power trio, que tinha gravado um álbum em inglês. As bandas se orgulhavam mesmo em cantar em português, ninguém reclamava, nossa, em português. Todo mundo tinha orgulho de cantar as músicas. Um dos discos para mim marcou minha vida, que eu considero o melhor de todos, é o Última Noite, que é um EP do Centúrias. Então a gente ouvia isso sem ficar preocupado se era inglês, mercado externo. A gente tinha a nossa cena aqui sem se preocupar com isso, de atingir mercado externo. Só que depois desse lance do Sepultura, muitas bandas que cantavam em português passaram a cantar em inglês, e muitas bandas que eram de hard rock e metal tradicional, elas começaram a perder público porque ficou todo mundo mais radical. O pessoal queria ouvir thrash, metal extremo. Até nos shows assim havia união e tal. Você via bandas de thrash metal tocando com banda de hard rock na boa. Heavy metal tradicional com hard rock. Mas depois do Sepultura estourar e cantando em inglês, eu acho que teve uma mudança uma mudança brutal no cenário da música pesada brasileira. O Toninho Pirani, da Rock Brigade, que era mestre, que já tinha trabalhado com Viper, era mestre nesse tipo de coisa, resolveu montar uma banda só com caras feras, assim, de guitarra. Assim, ele pegou o que tinha de melhor na época, assim, e, para surpresa de todos, foi atrás do André Matos, e aí surgiu o Angra. A primeira vez que eu tive contato ouvi falar da banda Angra foi no lançamento de uma demotape chamada Reaching Horizons, que depois virou peça de colecionador. Tinha lá o baixista, o Luiz Mariucci, que era do Firebox, uma banda que tinha o Paulão Tomás, que era do Centúrias, e o André Matos, do Viper, né? O Kiko era da última formação da Chave, né? Então assim, a gente ouviu, era um speed metal, um metal melódico e tal. Só que anos depois eles pegaram também no Japão, na Europa, e quando eles lançaram o segundo álbum, que é o Holy Land, foi lançado no mesmo ano do Roots, do Sepultura. E esses dois discos vieram com muita percussão, muitos elementos de música brasileira. E os dois fizeram sucesso no exterior. O Sepultura nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e o Angra no Japão já fazia sucesso lá e na Europa. E eu acabei me tornando hold do Angra. O editor da revista Road Crew, Cláudio Vicentim, ele tinha sido hold do Angra, ele saiu e eu entrei. Entrada no rock pesado brasileiro, no metal, se deu aí nos anos 80, né? Quando eu era bem adolescente, assim, pré-adolescente até, eu tava com 12 para 13 anos de idade. E é naquela época em que a criançada tá mais afim de jogar futebol e tal. Não que eu não quisesse jogar futebol, até tentei, mas como eu não enxergava muito bem, eu só via a bola na hora que ela tava já dentro do gol, eu era goleiro. Mas de qualquer forma, eu tocava piano já, comecei a estudar piano cedo, como garoto ainda. Então eu achava que o dia que eu entrasse numa banda ia ser para tocar teclado. Mas não foi o que aconteceu, eles queriam que eu fosse de fato vocalista, me forçaram a fazer isso. E eu disse, bom, apesar de eu achar que eu não cantava nada, e de fato não cantava nada mesmo, topei para ver no que dava, né? Era a chance de estar junto com amigos fazendo um som no momento que de fato, assim, me repetindo até, mas ninguém tocava nada, ninguém conseguia tocar um instrumento musical. E a gente começou uma luta, né? Uma conquista, vamos dizer assim, disso, diária, de correr atrás disso, de tentar melhorar, tentar aperfeiçoar. E isso veio com os anos, de fato.
Já em 87 a gente conseguiu gravar nosso primeiro disco pela editora Rock Brigade. Disco esse que mais tarde, que foi o Soldiers of Sunrise, o qual a gente até comemorou recentemente, fazendo uma turnê de 25 anos do lançamento dele. Mais tarde esse disco foi acabar parando no Japão e na Alemanha por causa de uma música da Moonlight que um japonês gostou e botou para tocar no programa de rádio lá. E aí a banda começou a ficar conhecida lá fora. E já o segundo Theatre of Fate, que foi gravado 2 anos depois, em 89, eu estava com 17 anos então, já foi lançado diretamente lá no exterior. A gente não queria tocar em rádio. A gente tocava em rádios alternativas, lá na 97 FM de Santo André, que na época do Beto Peninha, era uma das únicas que tinha um programa, depois veio o Vitor Bonesso, enfim. Falar do rock, do som mais pesado, né, que é mais a cara do programa Backstage, a gente teria que voltar lá para 88, quando o programa Backstage estreou na 97 FM, lá em Santo André, junto com bandas que surgiram, as primeiras bandas que foram entrevistadas do programa Backstage, como o Viper, o Voodoo, do meu amigo André Cagni, o japonês a batera, o Sérgio Fassi, era também aquele lá da Empire, lá que eu chamo lá, o Vectoraz era o vocalista, e toda essa turma. E depois vieram Angra, várias bandas Centúrias, Árpia, Golpe de Estado, entre outras várias bandas, até a coisa ficar mais pesada. O metal brasileiro, o heavy rock brasileiro se transformou também no metal extremo brasileiro, capitaneado aí com bandas como Crisium. Eu lembro Crisium quando apareceu no programa pela primeira vez em 92, os caras chegaram de Porto Alegre com uma mão na frente e outra atrás, eles sequer tinham aonde dormir naquela noite. Mas vieram lá com um cassetinho, depois com um compacto, e hoje é uma banda que eu me orgulho muito de ter feito parte da história do Crisium, dos irmãos Kolesny. Eu acho muito legal. Depois o metal extremo ainda partindo para Nervo Caos, Torture Squad, grande banda. O Sarcófago e o Vulcano em menor escala, o Sarcófago até hoje é considerado uma lenda lá fora, que inclusive vende muito LP até hoje. Eles pararam, fizeram poucos shows, mas também não pode dizer que eles não têm importância, até porque além do melódico, o metal extremo do Brasil começou a ser cada vez mais aceito lá fora. No final dos anos 80, as bandas pop rock começaram a criar um pouco, e o movimento do rock mais pesado e cantado em inglês começou a acontecer de forma mais forte no cenário, né? E nesse momento veio uma série de bandas, inclusive a minha, do Dr. Sim, e tocando em bares e distribuindo demo tapes, a gente acabou descolando um contrato com o Warner Internacional. E aí surgiu o Dr. Sim de verdade. Acabamos gravando o disco nos Estados Unidos e aparecemos assim, acho que o primeiro evento grande que a gente apareceu, isso mesmo antes do disco lançado, foi o Hollywood Rock. Foi aí que o Dr. Sim realmente botou a cara pra bater. Foi um momento, no início dos anos 90, que essas bandas mais pesadas, cantando em inglês, surgiram, né, no mercado brasileiro. O caminho para uma banda de rock que canta em inglês, principalmente nesse gênero mais pesado, né, ser reconhecida no Brasil é um caminho bastante dolorido, porque você primeiro tem que ir para fora e ser reconhecido fora, né, para depois as pessoas passarem a ter um pouco mais de respeito por você. O que aconteceu com o Angra, o que aconteceu com o Sepultura, né, com o Xamã, com o próprio Almar, né, de forma mais intensa, podia citar mesmo Sepultura, maior de todas, né, e o Angra. As bandas brasileiras, ela tem, não se sabe por que elas tinham, isso naquele estilo, alguma coisa de diferença, de atrativo. Não era o caso do Sepultura, que o metal foi um dia Django, nada disso. Era na musicalidade mesmo, que, não sei, tem um temperinho brasileiro. Fala, pô, mas por que as bandas brasileiras estão sendo bem aqui fora? Por causa disso, você consegue fazer um heavy metal diferente. Não é, sabe, seja no melódico, seja no mais extremo.
quando começou a esquentar essa onda do rock pesado, bandas brasileiras cantando em inglês, o cenário era muito favorável porque tinha muitos festivais, né? O Dr. Sim participou de todos na época. O único que ele não participou na época foi o Rock in Rio, né? Mas tirando o Rock in Rio, a gente fez Hollywood Rock, Monster of Rock, Skull Rock, M2000 Summer Concert. M2000 teve 2 versões, uma no Sul e uma em Santos, em São Paulo. Você tem uma ideia de 100 mil pessoas na praia. É uma coisa absurda. E acho que o que foi preponderante para ajudar as bandas independentes na década de 90 foram a criação dos festivais independentes. Então, muitos festivais começaram, como Abril Pro Rock no Recife, o Junta Tribo aqui, que rolou em Campinas, que foi histórico, né, em relação a juntar uma nova leva de grupos independentes. Que eu sempre costumava dizer que quando eu comecei no meio do metal, a gente tinha um movimento, e depois esse movimento virou cena. E a mesma coisa aconteceu com o cenário das bandas independentes. Começou como um movimento e depois virou uma cena, e essas bandas começaram a girar, tocando em todo o Brasil, tocando até fora do Brasil. Uns exemplos bem legais que a gente pode citar aí de muitas bandas independentes legais. A gente tem que citar aquelas bandas no início dos anos 90 que fizeram sucesso fora do eixo Rio-São Paulo. O Raimundos, que veio de Brasília, aquele pessoal de Pernambuco que a gente pode citar muito bem, o Nação Zumbi, o Mundo Livre, ou seja, mostrando que o mapa do Brasil já estava mudando no início dos anos 90, que uma cena independente estava vindo, crescendo muito forte. E depois dessa segunda leva foi o que a gente chama do pessoal do Fora do Eixo, que tinha uma base muito forte em Cuiabá, e que 2 desses grupos fizeram sucesso aí pelo mundo afora. Macaco Bong, que é um trio instrumental, que foi muito legal, que fez sucesso com som instrumental, o que é muito raro. E também temos que citar o Vanguard, que chegou a estar numa grande gravadora, circular o Brasil inteiro. Então esse movimento de festivais que aconteceram pelo Brasil inteiro, que eram aqueles festivais promovidos pela Abrafim e pelo pessoal do Fora do Eixo, a Abrafim, a Associação Brasileira de Festivais Independentes, e o coletivo Fora do Eixo, que fez com que várias bandas crescessem e várias bandas dessa cena puderam fazer sucesso pelo mundo afora. Então toquei na Patrulha nesse começo dos anos 90 e depois me dediquei mais ao Big Balls, que era a minha banda, que já tinha tido algumas demos e tal, mas que rolava paralelo a essas bandas. O Big Balls teve uma época bacana de major, de gravadora mesmo e tal. Então teve uma estrutura bacaninha durante algum tempo, teve clipes rodando em MTV, alguns shows bacanas, fizemos pelo Brasil, TV Cultura, abrindo pro Ira e tal, foi um show bem bacana, fizemos algumas tours, mas não durou muito tempo a banda. Na época, acho que até você sair de uma major depois e não ter mais estrutura, não tinha a tecnologia de hoje, então a banda meio que perdeu força, literalmente. A gente não teve força para continuar com a coisa. Foi uma banda bem bacana, o Big Balls. Tinha o Paulo de Tarso, que infelizmente nos deixou esse ano, em 2013. Tem um monte de gente indo embora, infelizmente, mas fica aí um puta beijo pro meu brother. E foi uma época bem bacana. Tinha uma avidez por música, principalmente nessa época, que hoje parece que não tem tanto. As pessoas estavam ávidas em conhecer, buscando cultura o tempo inteiro. Acho que principalmente o século XX foi o século das artes, né? A expressão era a arte, hoje é a tecnologia, na época era a arte. Nas ruas, mulheres nuas, remédio e bebida fazem a vida mais feliz. Sou apenas um psicopata com minhas armas carregadas. A gente começou em 95, 96. Puta, na época não tinha muita banda cantando em português. Era a época que todas as bandas estavam fazendo aquela coisa em inglês. Eu acho que um pouco por causa do sucesso do Sepultura e tal. E tinha meio esse tabu com banda em português. As bandas sempre assim, tanto as de metal quanto as de punk e tal, independente nacional, eu sempre gostei mais das bandas que cantavam em português. Então isso foi uma coisa que influenciou a gente a cantar em português. Você pode ver o Ratos de Porão, o Cólera, o Garotos Podres, no metal, o Centúrias.
o Corsos, aquelas paradas do super metal, as bandas em português, quebravam a banca, cara. De repente o cenário começou a mudar um pouco, apareceu o Raimundos, né? E a cena começou a tender a sair mais para essa onda do hardcore e coisa e tal. E a nossa cena começou a ficar um pouco menor, os festivais foram diminuindo. Eu acho que o grande papel que bandas como os Raimundos, o Charlie Brown Jr. e o próprio Mamonas Assassinas, assim, o grande papel que eles tiveram foi de mostrar para uma nova geração que era possível continuar fazendo rock pop cantado em português, que era uma coisa que já tinha surgido na década anterior, né? Que é aquela famosa geração dos anos 80. Então eu acho que, nesse sentido, essas bandas tiveram uma importância muito grande nessa reafirmação da nacionalidade do rock brasileiro, né? Agora, evidentemente que havia uma diferença de qualidade muito grande, pelo menos na minha opinião, entre essas três bandas. Eu acho que o grande mérito dos Mamonas Assassinas, que é uma banda que eu particularmente nunca gostei e nunca achei engraçado, mas o principal papel deles, cara, foi fazer com que a criançada, e quando eu falo criançada, eu digo criançada mesmo, né? Pré-adolescente, ele passasse a se interessar por rock, que ele passasse a pedir para os pais, em vez de uma bicicleta, pedir uma guitarra. Então, assim, esse foi o grande mérito, assim, de mexer com a cabeça da criançada. Já o Charlie Brown Jr. e os Raimundos, eles atingiram um público um pouco mais adolescente, um público que estava feito a ouvir algumas coisas pseudo-românticas e pseudo-sacanas ao mesmo tempo, né? Então, assim, essa pluralidade de sinais de percepção dos adolescentes na época foram muito bem captados pelo pessoal dos Raimundos e do Charlie Brown, embora cada uma dessas bandas tivesse sons e temáticas bem diferentes. Para falar um pouco sobre o ano 2000, a gente tem que voltar bastante, né? Porque os anos 80 foram muito importantes. Eu acho que ali teve uma retomada do rock que começou, vamos dizer, com a Blitz, assim, pensando em rock no mainstream, claro, o rock nunca acabou, nunca foi fraco no Brasil, mas pensando em rock que tocava na TV, que tocava na rádio. Então teve uma retomada com a Blitz, aí vieram várias bandas, assim, Rádio Táxi, Barão Vermelho, Titãs, Ultraje a Rigor. Isso foi muito forte nos anos 80 em rádio. As pessoas gostavam muito de rock, ouviam muito rádio e assistiam muito TV, né? Porque bandas como os Titãs, por exemplo, eles tinham uma preocupação em fazer coreografias para TV e né, roupas certas para se apresentarem. Tinha um figurinista para eles e tudo mais. Então teve uma cena muito forte de mainstream do rock. Nos anos 90, essa cena deu uma esfriada no começo dos anos 90. E aí aos poucos ela foi retomando. Então aí teve, por exemplo, Mamonas Assassinas, teve um pouco antes os Raimundos, que foi fortíssimo, né? Eu até falo, tá faltando os Raimundos hoje, tá faltando uma banda que tem o apelo que os Raimundos tinham, né? Uma banda que você tem a vontade de vestir a camisa dessa banda e sair pra rua com essa camisa, né? E aí o que acontece? Aí veio o Charlie Brown Jr., que eu já tive uma participação, comecei a trabalhar no segundo disco deles como engenheiro de som. Um classicão do Police, Message in a Bottle. A gente viu também Velvet Revolver e teve Nirvana com All Apologize. Agora, 8h16, isso aqui, ó, Canta pra Kasabian, Riot. Toda em São Paulo, eu lembro muito, assim, muito presente em 97, com uma rádio rock de peso. Obviamente, 89 a rádio rock sempre foi assim também. Teve aquele momento da Brasil 2000 que foi também muito interessante. A Kiss, que inclusive eu cheguei a trabalhar lá em 96. Na época só tocava músicas dos anos 50 até 69, assim, não podia ter nem dos anos 70, mas não abria tanto pro nacional. Aliás, nem abria pro nacional, né? Então eu acho que hoje em dia a gente tem tanta opção, né, virtual aí, internet, essas ferramentas que a gente tem que saber usar, como ferramentas mesmo. Assim. Não adianta também você só ficar ali, então você fica ali, acaba saindo e entrando no mundo real. E esse mundo real, eu acho que a rádio traduz muito isso, assim, a meta de muita banda, o foco e o sonho de muita gente é
participar disso, fazer parte, né? Ter a sua música tocando na rádio. O rádio não tem jeito, assim, sempre vai ser o veículo mais importante para as bandas. Existem muitos exemplos de bandas que começaram independentes e que chegaram ao mainstream, que faziam parte daquela cena indie. A gente pode citar o Los Hermanos, o Vanguard, a gente pode citar também o Autoramas, que apesar de continuar independente, chegarem para uma grande gravadora, voltar a ser independentes. O Autoramas é um exemplo que eu acho legal porque eles tocam o mundo inteiro, estão sempre excursionando fora. Então eu acho que o Gabriel veio do Little Quail, que era uma banda de rockabilly, depois montou o Autoramas. Então é um exemplo de que eu falo de banda independente que dá certo, que tem contato, que tem um certo apelo, que faz videoclipe, tudo naquela base do do it yourself, ou seja, os caras têm uma raça muito legal. Não generaliza, isso não vale a pena. Não vai deixar isso te abalar, deixa pra lá. Esquece e abstrai. Releva e põe uma pedra em cima disso aí, vai. Deixa pra lá, esquece e abstrai. Releva e põe uma pedra em cima disso aí, vai. Outro exemplo que a gente tem que citar, que foi muito colocado como banda independente, é o Cansei de Ser Sexy. O Adriano, que veio daquela banda The Butcher's Orchestra, que pra mim é uma das bandas independentes de indie rock melhores do mundo. Melhor do que Jet, melhor do que Strokes. Infelizmente eles estavam no Brasil, mas eles, se tivessem um pouquinho de peito, tivessem ido pra fora, eu falei, vão pra fora porque a banda de vocês é ótima. E realmente o Butcher's Orchestra é um exemplo de uma banda que, se tivesse ido pra fora naquela leva de 2000 com Strokes, etc., eles estavam nas cabeças até hoje. E o Adriano acabou dando sorte depois que formou o CSS, Cansei de Ser Sexy, depois virou CSS, hoje ele saiu. E é um outro exemplo de uma banda que fez um sucesso mundial, aliás, fez até sucesso mais fora do que no próprio Brasil, né? Então eu acho que, tipo assim, existem exemplos a se citar de grupos independentes, sim, que fazem sucesso aqui, fazem sucesso lá fora, e muitos mesmo cantando em português mesmo, né? Então esse tipo de envolvimento que eu acho da cena independente foi importante para mostrar que o rock brasileiro não era só metal, como começamos a falar, não era só hardcore, mas tinha também grupos de indie rock muito importantes que fizeram essa cena mobilizar e foram para o mundo inteiro. E uma imprensa roqueira, para nascer, ela teve que surgir da mão dos próprios roqueiros, como é o caso da Rock Brigade, por exemplo. Em 85 surgiu a revista Bis, pela editora Abril. A Bis foi interessante porque foi uma revista assim, muito bem feita, com a qualidade editorial da editora Abril, que era uma grande editora, né? Então a Bis saiu assim com muita qualidade e com muito alvoroço na época. A Bis fez história, marcou a história naquele período. E a Bis, ela surgiu no momento em que o rock estava vivendo o seu melhor momento comercial. Foi bem na metade dos anos 80, com aquela geração do Traje a Rigor. Eu acho que até a capa da primeira Bis era o Paulo Ricardo do RPM, ou seja, uma banda que tinha explodido na época. Então a Bis surgiu no momento certo em que o rock vivia o seu auge comercial, né? Então, assim, só que a Bis, com o passar do tempo, assim, como ela é de uma editora grande e precisa ter aquele lucro, aquela venda alta todo mês, acho que as primeiras vezes devem ter vendido mais de 100 mil exemplares, que é as tiragens que a Abril estava acostumada, porque é uma editora grande e precisa de tiragens grandes. Então, assim, com o tempo essas tiragens foram caindo, as pessoas, o cenário foi mudando, foram surgindo revistas mais especializadas em metal, em rock pesado. Então, assim, o público da Bis foi dissolvendo um pouco, e a Bis, nesse período dos anos 90, já nos anos 90, ela mudou de formato muitas vezes, mudou de tamanho, mudou de linha editorial, de editor 500 vezes, e chegou, não sei, acho que até o final da década de 90, mas já agonizando, assim, depois de muitas transformações assim, sucessivas e até ela chegar no momento em que não compensava mais, ela percebeu que o mercado tinha mudado muito e ela encerrou, fechou, mudou o nome para Showbiz, para isso, para aquilo, mas sem dúvida nenhuma a Bis foi muito importante, sobretudo nos anos 80, que acho que foi o auge da revista, e ela chegou no momento certo, pegou um público grande. Antes da Bis, você teve algumas outras experiências interessantes. Você teve a Roll, lá no Rio de Janeiro, que foi uma revista muito interessante, muito bacana, ainda preto e branco, com um ou outro caderno colorido. E a Roll foi uma espécie de pré-Bis, assim. A Roll atendia ela pegou aquela molecada, aquela moçada do começo dos anos 80. Então a Roll foi a primeira revista a dar espaço para o Capital Inicial, para o Traje a Rigor, para o Ira, quando essas bandas não tinham nem assinado com gravadora ainda, não tinham nem estourado ainda, sacou? Depois que elas estouraram, elas pegaram mais a Bis. A Roll foi acabando e a Bis foi tomando o lugar da Roll.
Antes disso, você teve assim, algumas experiências, a Pipoca Moderna, alguns outros jornais, assim, livros, assim, mas que também sempre de vida curta. Você tinha a revista Som 3, que foi muito importante também, da editora 3. A revista Som 3, apesar dela falar muito de equipamento, como é que fala assim, de toca-discos modernos, novidades de equipamentos de áudio, né, toca-discos, gravadores e tal, coisas da época, né? Apesar dela falar muito de equipamento, ela também falava muito de música e sempre colocava uma entrevista ou resenha de disco, uma matéria interessante. A Som 3 tinha inclusive uma série de posters muito bacanas, né? Então chegou a fazer revistas posters, que era uma moda no começo dos anos 80 e permaneceu até os anos 90 essa moda, assim, as pessoas gostavam disso, a molecada gostava. Então eu lembro que a Som 3 fez revista pôster assim, de tudo, chegou a fazer até do Made in Brasil, tá? Fez do Kiss, do Queen, de todo mundo. Então essa era a imprensa roqueira que você tinha no comecinho dos anos 80. Todas essas revistas deram muita força para o rock nacional. Todas. Não conheço nenhum outro país que teve, em determinado momento de sua história, tantas revistas de rock tão boas como o Brasil. Então é um mérito do Brasil. É uma coisa extraordinária que o Brasil produziu. A gente formou jornalistas maravilhosos aí, Ricardo Franzin, Ricardo Batalha, o Fernando Souza Filho, saca? O Cláudio Vicentim. Esses caras foram jornalistas assim de ponta, de primeira, especializadíssimos em rock, sacou? O Marcos Felipe, o próprio Pomba, a Claudinha Heckberger, pessoas que conhecem rock de ponta a ponta e que fizeram revistas, estão fazendo alguns ainda, ou sites assim, excelentes. A cena hardcore era muito forte já no underground. A gente tem uma cena underground de rock muito forte, com bandas como Angra, Sepultura, Dr. Sim e tal, que não eram exatamente as bandas que tocavam na rádio, estavam na TV, mas tinham um público fiel, tinham shows lotados e tudo mais. Só que daí surgiu uma coisa que novamente retomou o rock pro mainstream, né? Que foi essa coisa do hardcore cantado em português. Muitas bandas já faziam hardcore e tinham um bom resultado, como o Dead Fish, por exemplo. Mas eles faziam aquela coisa em inglês e era muito voltado para um público muito específico, não era uma coisa para o grande público. E eu acho que a banda que mudou um pouco essa cara foi o CPM 22. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, eu tive a mesma reação que o Rick Bonadio teve, eu trabalhava com o Rick Bonadio, a gente produziu juntos os discos, né? E ele falou que ele ouviu o CPM 22 e ele falou, meu, isso aí tem mercado, entendeu? Isso aí tem campo. Porque tinha uma sinceridade naquela coisa que eles faziam. Por mais inocente que fossem as letras e tudo mais, entenda bem, não é o meu som, né? Eu sou um cara que veio do heavy metal, não sou um cara do hardcore. Mas eu ouvi aquilo e eu senti uma sinceridade. E era uma banda que funcionava muito bem ao vivo, eles funcionam muito bem ao vivo até hoje. Você assiste o show deles, é uma paulada, né? Os caras tocam de uma forma que vem um bloco, era muito né? Um paredão pra tua frente. Então é uma banda que chamou muita atenção. Na verdade, no final dos anos 90, existia uma cena hardcore bastante estruturada underground. Então as pessoas se comunicavam bastante, inclusive com os outros países, através de cartas, trocando materiais, até fazendo shows fora. E essa cena foi tomando uma proporção muito grande, que foi chegando o amigo do amigo do amigo, ou seja, começou a ficar uma coisa descontrolada. Um moleque da escola já trazia um amigo para ir no show, e aí eles eram os dois caras bacanas da escola, na outra semana eles vinham em 6, e aí os shows começaram a ficar super lotados, e claro, a popularidade das bandas foi crescendo. Alguns eventos como Verdurada, cada vez mais cheios e tal, que já não era só aquela galera que curtia mesmo, já começou a vir muita gente de fora. Então a gente começou a notar que de 30, 40 pessoas, no final de semana tinha 200 no show, e era uma galera que você não tinha visto em lugar nenhum, assim. E aí logo apareceu o CPM 22 nessa época, e eu acho que eles também catapultaram essa coisa de jogar no mainstream, assim, aquele som mais hardcore e tal, melódico pelo menos, né? E isso fez com que muita gente viesse querer conhecer, por exemplo, o Hangar 110. Então foi o boom, você tinha shows no Hangar 110 e ficava 500 pessoas pra fora, 1000 pessoas pra fora, né? Acho que ali foi o auge mesmo da parada.
Bom, falar dessa cena de hardcore, de punk, pra mim tá fácil porque eu vivi isso aí, né? Comecei a curtir ali no final dos anos 80, começo dos 90. Então eu peguei o final daquela leva punk dos anos 80 e o começo do hardcore em São Paulo mesmo. O hardcore inspirado nas bandas de Nova York, nas bandas da Califórnia, o famoso hardcore melódico. Até o final dos anos 90, quando a coisa começou a ferver e ficar grande. Inclusive, pô, eu ia no show do CPM quando tinha 2 pessoas. Eu tenho a demo do CPM até hoje. Sou amigo dos caras desde essa época aí. Teve até um show que foi lá em Itaquera, que o Charlie Brown ia tocar, a gente indicou o CPM pra tocar aqui pela rádio. Então a coisa ficou muito grande com o CPM. Mas acho que antes disso, já nos anos 90, assim, o Raimundos já era uma banda de hardcore, né? Veio essa pegada do hardcore, assim, passando do rock brasileiro, essa pegada de hardcore e punk. E a coisa começou a ficar muito grande. E tinha muita banda boa também. Tinha Dead Fish, que tem até hoje, tinha Street Bulldogs, tinha as bandas mais punks, tipo Flicks, que também é muito boa. Entre outras bandas maravilhosas que a gente teve por aí, algumas acabaram, algumas continuam até hoje. Só que aí depois veio esse movimento emo, que eu não considero emo e também não considero hardcore, eu considero que é pop rock. Porque não tem aquela bateria característica do hardcore e não tem aquela pegada do emo gringo, de bandas como Dag Nasty, entre outras. Isso é o emotional hardcore mesmo. É uma coisa pop rock, muito fabricada, muito pasteurizada. E aí teve um monte de banda e deu uma bela derrubada no rock. Eu acho que só voltou agora o rock, até com essa volta de 89. Aí foi uma boa pra voltar o rock de vez, o hardcore, o punk. A gente ter a chance de ver bandas boas de novo e não essas bandas tão pop como ficou caracterizado o rock aí nos anos 2000. Deu um boom, só que é lance do Brasil mesmo, das pessoas não procurar história, não procurar raiz, não ver o que influenciou essas bandas que estouraram. Eu não acho ruim as bandas que estouraram, assim. Não tô falando assim, não vou questionar a qualidade das bandas, não é o tipo de música que eu ouço. Mas uma banda que era excelente, agora eu lembrei, porra, uma banda que, pô, como que eu esqueci? O Nitro Minds. O Nitro Minds era uma banda excelente dessa época, cara. 3 músicos fantásticos, assim, fez show, fez um monte de turnê na Europa, tudo. E pouca gente lembra deles, entendeu? O próprio Garage Fuzz, cara, tá aí até hoje, é uma banda, pô, tecnicamente não tem o que falar dos caras, saca, cara? É uma puta banda. E eles influenciaram muito, como citei, o Street Bulldogs anteriormente. Todas essas bandas eu acho que eram bandas verdadeiras, são bandas verdadeiras, né? E influenciaram bastante essa cena e não teve esse reconhecimento com essas bandas que estouraram depois, tipo o CPM. O próprio CPM começou junto, cara. Eu acho até meio injusto falar do CPM que se aproveitou disso. Lógico que não, eles são da mesma época e cantaram, e tem um mérito, porque o CPM é uma banda que cantava em português. Então, o que eles conquistaram foi mérito deles, cara. É uma banda que tava lá, tocou no mesmo buraco que a gente tocou, que as outras bandas tocaram. Se eles conseguiram um reconhecimento de público grande, pô, é um mérito fodido deles, cara. Eu acho. Então, as bandas que vieram depois, numa segunda geração, assim, que foram influenciadas por essas bandas que eu citei, tipo NX0, Fresno, vocês também, cara, eles foram atrás do público deles, cara. Conseguiram, fizeram rock em português. Beleza, pode não ser a música que eu ouço ou o meu estilo favorito, mas eu respeito esses moleques por terem ido atrás e conseguido um reconhecimento, entendeu? Se outras bandas não conseguiram, não é culpa deles. O surgimento, por exemplo, de bandas como NX0, CPM 22, que era o pessoal começou com aquela onda meio emo, ela foi bem isso, cara, porque ela encontrou um público extremamente jovem, extremamente carente e extremamente sensível a romance, aquela coisa do amor não correspondido, você tá entendendo? Que é uma coisa natural da adolescência. Então, nesse sentido, eles encontraram um público sedento desse tipo de coisa. Musicalmente falando, sempre foi muito fraco. NX0, CPM 22, todo esse pessoal sempre foi muito fraco. Mas também, para o padrão de excelência que a juventude é ótimo, né? Que a adolescência tinha na época, pessoal com muito pouco critério, com muito pouco discernimento do que era legal ou não, cara, a molecada abraçou essas bandas de uma maneira muito intensa. Só que o que acontece? Quando você cresce,
Aí você olha pra trás e você vê que a molecada não levou essas bandas junto. Essas bandas também não souberam se adaptar ao crescimento cronológico dos seus fãs, né? Por isso que acabaram ficando pra trás. Tô aqui para falar da cena rock and roll brasileira que ressurgiu nos anos 2000, para ser exato, a cena de rock cantado em português. E, pô, foi bem legal, inclusive uma banda que começou em 2000, que a gente está até hoje, que eu toco, que é o Baranga, compõe em português. Na época eu estava meio desanimado, aquela coisa, todo mundo querendo seguir a carreira internacional e tal. A gente achou que, pô, uma banda fazendo um velho e bom rock and roll de novo em português seria bom, né? Já existia o Golpe e tal, Golpe de Estado, Tutti Frutti, mas em 2000 teve uma nova fase que eu acho legal, que foi o Baranga, Carro Bomba, Tomada, Exótica e muitas outras, assim, que vieram depois, inclusive até hoje, né? Então isso é importante, porque tem que falar a realidade da gente. É difícil fazer rock no Brasil, mas tem público. O pessoal reclama muito, mas você insistir, levar a sério, tentar fazer um trabalho bacana, lançar CDs bons, capas bacanas, o pessoal respeita. Sou pirata do Tietê, levo a patente de capitão, navego pelas marginais, minha barca é um dojão. Sou pirata do Tietê, levo a patente de capitão. Adormece e entra no papel. Ela não tem medo. E aquela vaca me trocou por outro macho. No nome dela eu tatuei piranha embaixo. Engraçado como eu sempre tive no underground, porque eu sempre quis fazer o som que eu curtia e outras pessoas também. Você não quer se vender ao rádio, à mídia, então eu sempre quis fazer o som que eu sempre prezei, CDC, Motorhead, Punk, Led Zeppelin. Mas eu queria fazer isso em português e estava de novo vendo que estava acontecendo um movimento nesse sentido. Várias bandas de novo fazendo em português, importante, né? Como eu citei, o Carro Bomba, Baranga, Exótica, Tomada, atualmente tem o Cracker Blues. Bom, em 2001 foi um ano tenebroso para o rock brasileiro, né? Porque tivemos 3 acidentes, né? Digamos assim, começando pelo acidente do Herbert Viana, né? Do Ultraleve, depois a morte do Marcelo Flammer dos Titãs e atropelamento de moto, ridículo. E no final do ano, em dezembro, Cássia Eller, né? Foi por motivo de excesso de drogas. Foi um vacilo total, mas chocou o Brasil todo. E esse ano foi um ano tenebroso pro rock brasileiro. Eu acho que assim, tirando umas bandas que a gente ficou muito triste, que deixaram de existir, saíram de cena, aquelas dos anos 80, a primeira grande bomba mesmo que aconteceu no metal nacional foi a saída do Max Cavalera do Sepultura. Depois entrou o Derek, mas aquele assunto, isso daí até hoje é falado assim, incessantemente, as pessoas não param de falar, eu prefiro a fase do Max, mas aquilo lá foi uma bomba muito grande. E assim, a banda para escolher o substituto, aquilo não era fácil. E tanto que até o Chuck Billy do Testament fez teste para entrar no Sepultura. Eu acho que eles deveriam ter esperado algum tempo para passar, baixar a poeira, tal, resolver aquilo e continuar. Porque o Sepultura ele estava em vias de se tornar o que hoje o Metallica é. Então assim, ele ia ser uma banda mainstream, é até hoje uma banda grande, conhecida no mundo inteiro, da mesma forma que falam Pelé, falam Sepultura, mas ele poderia ter o mesmo patamar do Metallica, se não fosse a saída do Max. O Angra já começou rachado, uma banda não poderia ter tantos líderes, tantos caras que se preocupam com tudo.
o lado positivo do Angra foi, desde a demo tape, ter tentado mostrar o que muitas bandas brasileiras pecavam, que era ser profissional. Então eles tinham um bom release, fotodivulgação, todo o material que se precisa para trabalhar, tinha um show, backdrop, preocupava com eliminação e tal. O ponto negativo, todos queriam ser líderes. Então isso desde o começo já teve, não, você tá errado e tal. Uma banda não pode ser só formada por bons músicos. Esses bons músicos, eles têm que ter amizade de verdade. Então não foi surpresa para mim quando André Matos saiu, quando a banda se rachou. Foi por problema empresarial, estrutural, coisa de negócios, coisa que acontece com muitas bandas do exterior gigantescas. Só que não foi uma surpresa, eu via isso dentro, trabalhando com a banda, eu via que cada um queria mandar mais, o outro não sei o que, então não foi surpresa nenhuma. A surpresa foi terem escolhido o Eduardo Falaschi, que era do Mitrium, que na época que eu era hold do Angra, eles falavam assim, o Edu é aquele cara lá, o amigo do Batalha, e depois ele entrou na banda, e isso me deixou surpreso. Nos anos 90, 2000, o formato acústico proliferou no Brasil, no mundo todo, né? Então as bandas nacionais fizeram muitos eventos em parceria com a MTV, né? Rita Lee, Titãs, Capital Inicial, Ira, Ultraje, essas bandas, várias outras, e Bruno Santos, inclusive, fizeram grandes discos, grandes shows, que era o formato acústico da MTV na época. E até hoje ainda são discos super considerados. O que eu sei é que o primeiro disco do CPM 22, um disco independente, chegou nas mãos do Rick pelo Tron. O Tron, que era skatista dos anos 80, amigo do Chorão, do Charlie Brown, né? Ele levou várias bandas assim pro Rick, ouviu umas 20 bandas assim, e o Rick tipo tava ouvindo, tomando banho, sabe? E falou, pô, aí tem campo, né? E aí ele foi pesquisar a respeito da banda e acabou descobrindo que era uma banda muito forte no underground. Eles já tinham uma constância de shows, já tinham um público cativo, pessoas que iam no show deles assim, lotavam shows e cantavam todas as músicas, já era um sucesso underground, entendeu? E isso que possibilitou a coisa toda acontecer na sequência, né? O que foi feito foi que pegaram aquele sucesso underground e amplificaram isso. Levaram aquilo pelo Brasil inteiro, para as rádios, para a TV e etc. E eu acho que o CPM 22 conseguiu trazer isso para a molecada também. A molecada ouvia a banda, ver a banda tocando e dizer, putz, é isso que eu quero fazer, eu quero tocar guitarra. Nos anos 2000, no final dos anos 90 para 2000, teve mais uma retomada desse underground metal, da qual fiz parte com a banda Monster também. Eu era baixista e vocalista da banda Monster, eu atendia pelo nome de Paul X. Isso aí foi uma invenção nossa, porque a gente estava vendo o pessoal do Twisted Sister, né, com aqueles nomes AJ Perel, Dee Snider. Eu falei, pô, AJ é o que? Antônio Juan, né? Deve ser alguma coisa assim. A gente tinha que pôr os nomes metal, né? Então eu virei Paul X, ok. E aí o que acontece? Tinham várias bandas assim dessa época que fizeram muito barulho, né? Seja o Eterna, o Tuafa de Danann, Torture Squad, uma porrada de bandas boas, de estilos bem diferentes e que estavam fazendo bastante barulho. Isso vinha paralelo ao hardcore melódico. O hardcore melódico era uma coisa que saiu do underground e foi pro mainstream, entendeu? E quem não gostava de hardcore melódico, quem falava assim, não, CPM 22 é uma bosta, gostava dos metal. Então o cara ia nos shows de metal pra ver a galera tocando pra caralho, aquelas coisas, né, que a galera gosta, né, solos de guitarra e tal, essas coisas todas. E eu tava com o Monster nessa época, a banda de 98 a 2008, a gente lançou 3 CDs, fizemos bastante shows, assim, alguns shows grandes, inclusive a gente estava comentando sobre os Ramones aqui, né? Os Ramones foram uma das bandas mais influentes do mundo, de todos os tempos, e eles terminaram derrotados, né? Os caras, quando eles terminaram a banda, eles achavam que eles não tinham construído nada e tudo mais, né? E é muito louco isso, porque eles tocavam, por exemplo, no Brasil, pegavam um local e lotava 7 mil pessoas, né, aquelas coisas. Voltava para os Estados Unidos e tocava para 100, 50 e tal. E com o Monster teve uma situação muito engraçada nesse sentido. A gente tocou num BMU, que era Brasil Metal Union, um festival organizado pelo Richard Navarro, que é meu amigo até hoje. Aí nesse festival foi feito no DirecTV, que era o antigo Palace, tinha 3 mil pessoas cantando as músicas, foi sensacional.
Uma semana ou 2 semanas depois a gente se apresentou numa casa na Moca, tinha 15 pessoas. Cara, você suportar essa barra de tipo, por exemplo, no BMU a gente chegou camarim com frutas, né, com né, tudo, né, do bom e do melhor, né? Veio uma senhora e falou assim: quer que eu passe as roupas de vocês, né? Aí nesse lugar na Moca aí não tinha nem onde se tocar, né? A gente se toca no carro e vai para tocar. Então, assim, são os altos e baixos muito grandes, né, que uma banda passa, e suportar isso não é muito fácil, não é para qualquer um. Eu não posso falar a história das velhas virgens aqui para você, porque é tudo proibido. Mas tem mais de 25 anos de história e, se Deus quiser, estamos aí na estrada, fazendo mais rock and roll. Abre essas pernas pra mim, baby, que papo é esse de emoção? Eu tô falando é de vai e vem, será que você é sapatão? Eu nunca vi uma mulher que não gostasse de fuder. Até hoje ninguém disse não, e a primeira não vai ser você. Paulão de Carvalho. Nós somos uma banda que nasceu nos anos 80, começou a se organizar em 86. Eu conheci o Carvalho numa escola de música na Zona Norte de São Paulo. E a gente começou a montar uma banda para tentar tocar na esquina, para tentar comer a mulherada e encher a cara de graça. Não tinha outro objetivo. A gente começou a regimentar muita gente com esse papo de bebedeira, de putaria, porque a gente fala de farra, de festa, de bebedeira, de boemia, e a gente entra no clima do povo que está esperando a gente para entrar, né? A gente é muito bêbado no palco e maluco, mas fora do palco a gente é bem organizado. Os contratantes acham lindas essas histórias de o cara cair bêbado, mas eles não gostam não, cara. A Rita Lee, nesse mesmo disco, ela foi participar e eu fui buscar ela em casa, né? Eu tinha um Fiat podre, veio ela, o Betinho e uma cachorrinha dela. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ó, minha cachorrinha não tem pulga. Eu falei, a sua cachorrinha eu tenho certeza que não tem pulga, o meu carro eu não garanto. Põe ela aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí no caminho eu fui conversando com a Rita, como quando o Marcelo Nova e o Eduardo Araújo gravaram, eu sempre fui o cara que fui buscar os participantes, né? E aí tô levando a Rita, olhando no retrovisor, falando, caralho, bicho, a história do rock tá aqui no meu banco de trás, tem que tomar muito cuidado. Betinho aqui do meu lado, Beto Lino. E aí fui falando pra ela que a gente tava numa fase de tomar muita tequila e tal, e a Rita falou, olha, eu nunca tomei tequila. Aí batata, né, bicho, chegamos no estúdio, desceu, foi pro mercado e comprou uma garrafa de tequila. Nós tomamos 2 garrafas de tequila gravando com a Rita, e se você prestar atenção, a voz dela tá meio zoada, porque a gente tomou muito tequila. Tem umas horas que ela fala... E ela ficou morrendo de medo de... O Roberto de Carvalho ia buscar ela, ela não queria que ele a visse bêbada, entendeu? Ela não tá bêbada, tá meio zoadinha. Eu tomou bastante tequila. E ela olhava e falava pra mim assim, nossa, eu preciso ficar legal, senão o Roberto vai ficar bravo, né? Aí eu falei, pô, Rita, mas jura por Deus, né? Você é a Rita Lee, né? Ela falou assim, eu amo esse homem, cara, e ele não gosta que eu fique desse jeito. Aí na hora que ele chegou pra pegar ela pegou, olhou pra gente e fez assim, deu aquela respirada, né? E entrou no carro e foi embora. Eu fico pensando nessas coisas, nessas lendas do rock and roll. A gente foi construindo nossa carreira à parte do mainstream. O que a gente fez? A gente pensou, como é que a gente vai botar cenário se a gente toca nos lugares pequenos e apertados? A gente começou a apostar no figurino da banda. Criar personagens que a gente levava pro palco. O Senhor Sucesso, que é o cara que sabe, que é o produtor, que é um empresário que não tem escrúpulos, que sabe como é que vai fazer a sua banda estourar, que é um cara com a terno e gravata com cifrão. Aí depois um soldado, que era uma música cuja letra era inspirada no Fernando Pessoa, poema em linha reta. Então é um soldado, é o comandante do exército dos derrotados, então ele entrava de militar. A Mulher do Diabo, que é a nossa vocalista, entrava com vestida de Leandro com um chifrinho, ainda entra, que agora a gente está fazendo essa música outra vez. A gente começou a incorporar umas coisas de figurino, de visual, até um pouco glam, para chamar a atenção da molecada mesmo e para diferenciar nosso show, assim. A gente nunca teve muita pretensão de tocar sinfonias no rock. A nossa referência é o AC/DC, gringa e brasileira, o Traje a Rigor e o Camisa de Vênus dos anos 80. Então, falar o que tem que falar do jeito que tem que ser, reto, rock reto também, para botar o povo para se divertir. Na rebeldia, eu sou bem mais do que o diabo imagina. Raça, ignição, velha explosão. Eu sou atitude aonde for.
de amor. O Estresse, a banda de Belém do Pará, foi a primeira a registrar, quer dizer, não é que não foi a primeira banda de metal no Brasil, mas foi a primeira banda a lançar um disco. E isso deu uma esperança para todo mundo. Acho que muitas bandas, quando viram o Estresse gravando lá em Belém do Pará, muitas bandas falaram, uau, tem jeito, cara, a gente pode também gravar um disco. Então isso acho que acabou viabilizando uma cena um pouquinho mais estruturada. Acho que as bandas nacionais, você pega ali no SP Metal, você percebe, por exemplo, o Vírus, a preocupação visual. A foto do Corsos, mão em chamas, né? Todo mundo com jaquetas de couro, quer dizer, eu acho que o visual sempre foi importante pro metal. Eu acho que esse visual ele veio um pouco do punk. Por isso que tinha rixa na época. Os punks sentiram que o estilo deles foi um pouco apropriado pelo pessoal do heavy metal, né? E era um pouco mais classe média também, eu diria. O metal, as bandas que eu conhecia, a maioria era classe média baixa, classe média média, classe média alta até. O punk não, o punk era um movimento muito mais de subúrbio, de periferia mesmo, uma classe muito mais baixa. E o Ratos de Porão, para mim, é a primeira banda de crossover do Brasil. Foi a primeira banda que se apropriou dos elementos do punk e também do heavy metal, né? Sarcófago. Sarcófago é uma banda também que eu tenho respeito, uma banda que levou mais ao extremo, né? Eles pegaram o Wagner, o vocalista do Sarcófago, fez parte do começo do Sepultura, e ele, quando deixou o Sepultura, ele quis fazer uma banda mais extrema ainda. Então eu adoro essas coisas, sabe? O cara sai de uma banda, monta outra, ele quer fazer um som mais extremo. Eu acho que o Sarcófago chegou ali no limite da velocidade e do satanismo. E é uma banda que é respeitada até hoje, não só no Brasil, como no exterior também. Torção Atlântica é uma das bandas de mais responsa que eu já vi, porque é uma banda que já cantou em português, já cantou em inglês. O Carlos Lopes, ele sempre teve uma preocupação também política, que era uma coisa que a maioria não falava, né? Tem várias letras da Dorsal que falam de política, que era um tema que não era muito recorrente nas bandas brasileiras. Cara, extremamente profissional, trio, né, que era muito mais difícil, porque fazer uma barulheira só com 3 é muito difícil. É uma banda que voltou agora, recentemente. Eu peguei o livro que eles escreveram, o Guerrilha, que é sensacional, eles reeditaram agora o livro. Conta a história e aí você vê sim o perrengue que era ter uma banda de metal no Rio de Janeiro. São Paulo já era difícil, Belém do Pará nem se fala, Rio de Janeiro também não tinha nada de fácil, apesar das gravadoras serem lá. Foi um movimento completamente à margem, né? O rock pop brasileiro ali dos anos 80 era muito localizado no Rio de Janeiro. Apesar de bandas de Brasília e tal, todo mundo mudava para o Rio. O metal era completamente marginalizado. Acho que só teve uma atençãozinha depois do Rock in Rio em 1985. E o público do rock, principalmente do metal, onde quer que seja, no Brasil não é uma exceção, é um público exigente, reconhece quando uma banda é boa e principalmente reconhece quando uma banda é de verdade. Se não for, o público, a bocanha, velho, vai pra cima. A partir do Angra também tem milhares de bandas hoje de metal melódico, que é um metal um pouco mais acessível e um pouco mais comercial, né? Já o Torture Squad, o Crisium e tal, são bandas que já foram pro outro lado um pouco mais radical, um pouco não, um lado bem mais radical. E eu acho que o Crisium, por exemplo, dos irmãos Kolesny, lá do Rio Grande do Sul, é uma das bandas que hoje está ocupando praticamente o lugar que o Sepultura e o Sarcófago ocupavam nos anos 90. Trabalho com algumas produtoras de shows, tal, com assessoria de imprensa. Eu nem acho que essa coisa deles trazerem muita banda pra cá seja ruim, até porque muitos até colocam bandas brasileiras, tal, desde que não seja pago, muitos até colocam bandas brasileiras pra abrir o show. Eu acho que essa cultura vem do próprio povo, cara, essa cultura errada. Porque assim, muita gente fica do lado de fora das casas o tempo todo, então tá tocando uma puta banda de qualidade brasileira na abertura e o cara só quer entrar na hora que vai tocar a banda gringa. Às vezes a banda é um lixo, mas o cara quer entrar, né? A banda é gringa, não sei o que lá. E, entendeu? Então isso meio que quebra as pernas das bandas, quebra o cenário, entendeu? Tem até a ver isso aí também. Então, vai tocar uma banda legal lá, o cara prefere não ver, ele prefere ir num barzinho que vai rolar um cover de uma banda
lá de fora e tal, e prefere ver um cover lá de fora e não ver a banda de música autoral aqui, que é legal, que lança discos, aquela coisa toda. Então, na verdade, para mim, acho que a cultura errada é do próprio público e não dos produtores, tá, entendeu? A grande dificuldade que a gente enfrentou, que foi som próprio, som autoral, entrou a Avalanche Cover. Que, putz, todos os donos de bares e público, principalmente o público, começou a lotar essas casas com bandas covers. E ficou muito difícil para nós que o som autoral tocar nessas casas. Então ficamos relegados a fazer festivais, né? E uma outra casa que encaixa as bandas no meio das bandas cover, né? Isso não é uma coisa muito legal para nós, né? A partir da década de 90, houve uma disseminação das bandas cover. Na realidade, é uma alternativa a mais de entretenimento para o público, que tem um show parecido com a banda original que ele quer assistir e não está aí para competir com ninguém, está aí para oferecer algo mais em termos de diversão. Existe uma corrente que acredita que as bandas cover acabam roubando um espaço de música autoral. Na verdade, eu não concordo com isso, porque assim, são públicos e mercados distintos. É tão difícil você ter uma banda cover competente, que se torne quase uma réplica, uma referência ao artista original, quanto um trabalho original autoral. O trabalho é árduo, tanto quanto. Então, tem uma galera, né, de bandas cover, né, eu me enquadro nisso também, com as Beatles, mas essa galera também tem um trabalho autoral paralelo a esse cover. Né? No nosso caso, nós temos as Beatles, que é o cover dos Beatles, e tem os Macacos, que faz música autoral. E a gente faz isso, claro, além de gostar de Beatles, mas a gente faz isso como uma forma de trabalhar honestamente com música, assim. Eu não vejo problema nenhum nisso, até porque o mercado autoral é muito complicado, a gente encontra muita pedra, então até para você se manter fazendo música autoral no Brasil e viver de música, você tem que trabalhar com as duas coisas paralelamente. E eu acho que esse fenômeno que acontece no Brasil, esse desinteresse, né, que acontece no Brasil pelo rock autoral, eu não saberia pontificar isso, mas é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, é uma cultura que se implantou, as pessoas simplesmente não têm interesse, não se trata da qualidade do rock que é feito no Brasil, mas simplesmente pelos interesses do público. Geralmente, quando você vai tocar uma música sua num bar, onde você está tocando ali os covers, é aquela hora que a galera vai tomar uma cerveja, não porque seja ruim, mas porque ele simplesmente não está interessado em ouvir. Então é a falta de interesse do público mesmo que acaba levando as bandas a procurarem alternativas para continuarem tocando rock, né? E é o que a gente faz. E assim, também tem uma coisa que é meio, talvez que a galera diga pejorativamente sobre o cover, mas é um trabalho muito difícil de ser feito da forma bacana de se fazer. Tão difícil o quanto, enfim, são dificuldades diferentes, mas é muito difícil de você fazer isso de uma forma profissional também. Mas eu não sei, a gente está num momento crítico, outros estilos vêm fazendo a cabeça da juventude. Eu não sei se isso é um fenômeno simplesmente cultural, político, se é tudo junto, acredito que tudo junto, mas eu acho assim, que sempre houve momentos culturais difíceis, educação e tudo mais, só que acho que havia uma vontade que partia das pessoas em querer procurar o novo. Talvez essa coisa da facilidade de informação que o jovem tem hoje, está tudo para ele aí na internet. Então não instiga ele a procurar realmente informações bacanas, músicas, enfim, cultura, livros e etc. Acho que é alguma coisa mais ou menos assim que acontece. Toda tentativa errônea, o pensador se saca rolha. Pra eu entornar mais uma dose de adrenalina. Pra eu entornar mais uma dose de adrenalina. Houve uma banalização muito grande, principalmente temática, e aquela coisa que era pro carinha de 20 e poucos anos se tornou pro cara de 17, daqui a pouco pro carinha de 12 pra menina de 6, sabe? Então banalizou o rock mesmo, e a gente precisa de uma banda nova para chegar chegando mesmo e fazer as pessoas
curtirem o rock novamente. Eu acho que isso se deve não só à música, não só aos músicos. Tem vários motivos para isso ter acontecido. Eu acho que os músicos abriram as pernas demais, aquela coisa de querer fazer sucesso a qualquer custo. Então, baixar a qualidade do seu trabalho para tentar fazer sucesso e aí não fazer sucesso fazendo um trabalho de merda, entendeu? O que eu costumo dizer assim, para você fazer sucesso com um trabalho bom e com um trabalho ruim, é o mesmo trabalho. Você vai ter o mesmo tempo para fazer. Então faça com um trabalho bom, não insista em fazer bosta, não, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Teve essa parte que é uma culpa dos músicos, mas eu acho que é um cenário brasileiro muito forte. Eu acho que a imbecilização é muito forte no Brasil hoje. Você pega, vai desde as escolas, que agora você não repete determinados anos, tudo está se passando a mão na cabeça, a gente está criando uma sociedade muito burra, né? E o rock é uma coisa contestadora, o rock é uma coisa inteligente, o rock é uma coisa de gente que se informa, entendeu? Não é um negócio para você balançar a bundinha, entendeu? E ficar cantando um refrãozinho de merda, entendeu? O rock, por mais que seja uma música que veio de uma música para dançar, sempre teve a linguagem da rua, sempre teve a coisa popular nele, mas ele sempre foi feito por pessoas mais esclarecidas. Se você pegar principalmente a geração de 80, aquela galera de Brasília, tudo filho de diplomata, tudo neguinho que estudou lá fora, que leu pra caramba, sabe? Eu já estive na casa de alguns desses caras, bibliotecas monstros, com tudo que você pensar sobre filosofia, isso, aquilo. Então o cara tinha uma cultura para poder fazer o trabalho dele, entendeu? Para ele fazer uma poesia de qualidade. Então, assim, eu acho que houve uma imbecilização do povo brasileiro como um todo, porque é interessante para o governo ter um povo burro, né? Para poder fazer o que eles bem entenderem, para eles poderem manipular, e isso acabou refletindo na música. Eu acho que a música é uma força de mudança muito grande. Eu acho que se o músico fizer um trabalho de qualidade e ao mesmo tempo popular, e isso não é impossível, isso é muito comum de acontecer. Eu estou com uma camiseta dos Beatles, eles fizeram exatamente isso, eles trouxeram muita coisa artística forte para a cena, mesmo sendo uma coisa popular. Se os músicos insistirem em fazer isso e uma banda conseguir se projetar nisso, ela vai chamar a atenção do público, e esse público vai querer ouvir músicas mais rebuscadas, esse público vai querer ler livros mais interessantes, vai querer buscar mais informação, e isso vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor. Essa é a minha esperança. Eu sou um sonhador, sempre fui, mas assim, eu acredito nisso. Isso aí.